Olá, tudo bem? Seguimos aqui então na nossa orientação de escrita científica e vamos reportar hoje regressões lineares e logísticas. De forma geral, você tem diferenças ao reportar a regressão linear e ao reportar a regressão logística. Vamos olhar primeiro como que você faz a descrição de um modelo geral em regressão linear. Você escreve então r² ajustado, o valor do r², o f, o primeiro grau de liberdade, o segundo grau de liberdade, o valor do teste, p igual o valor do p. Vamos olhar agora um modelo geral de descrição de preditores ou variáveis explicativas na regressão linear. Você coloca o beta igual valor do beta, t grau de liberdade igual valor do teste, vírgula, p igual valor do p. Teríamos aqui então um modelo geral de descrição da regressão linear por meio dessas duas possibilidades. O que você teria que fazer então seria manter essa parte que está em preto e substituir pelos valores dos seus dados, daquilo que você rodou aí, nas partes em vermelho. Vamos ver uma aplicação aqui da regressão linear. Um modelo geral e que tínhamos como interesse verificar o efeito do apoio social no score de depressão. No modelo geral, nós escrevemos da seguinte forma: o apoio social também explicou uma proporção significativa da variância nos scores de depressão. r² ajustado igual o valor do r² ajustado, f, abre parênteses, primeiro grau de liberdade, vírgula, segundo grau de liberdade, igual o valor da estatística do teste, vírgula, p, coloco depois o meu p-valor. Já no caso de uma variável preditora ou explicativa, eu faria da seguinte forma: o apoio social foi capaz de predizer significativamente os scores de depressão. Coloco então aqui o meu beta igual o valor do beta, t, os graus de liberdade, igual a estatística do teste, p, o valor do p. Já se nós estivéssemos interessados em reportar uma regressão logística, nós teríamos uma variação um pouco diferente. Veja aqui o caso geral de reportar uma regressão logística, um modelo geral de regressão logística. Nós teremos o pseudo r² e aqui temos várias opções, você vai escrever aquele que você está utilizando, igual o valor do pseudo r². Aqui temos então o Q² de Wald, às vezes o teste Z, depende do programa que você está utilizando. Grau de liberdade igual o valor do Q² de Wald ou do teste Z, vírgula, p igual o valor do p. Se tivéssemos interessados em falar sobre os preditores ou variáveis explicativas de uma regressão logística, nós faríamos da seguinte forma: o beta, o valor desse beta da regressão logística, o Q² de Wald ou o teste Z, os graus de liberdade desse teste, igual o valor do teste, vírgula, p igual ao valor do p, OR para indicar odds ratio, igual o valor do odds, abro chaves, e C, 95%, igual o valor inferior do odds, um til para indicar intervalo, o valor superior do odds e fecho a chave. Vamos ver aqui embaixo o exemplo aplicado desse modo geral e da explicação de variáveis preditoras que falamos agora a respeito da regressão logística. Aqui nos interessa saber qual é o efeito do apoio social na aderência ao tratamento. E aí a pessoa pode aderir ou não. Vamos ver aqui como escrevemos isso. No modelo geral, poderíamos escrever: o apoio social também explicou uma proporção significativa da aderência ao tratamento. Pseudo r² você vai colocar o nome do índice que você está considerando, igual o valor de percentual explicado, esse r², vírgula. Colocamos aqui o Q² de Wald ou o teste Z, o grau de liberdade desse teste, igual. Colocamos aqui então o valor da estatística do teste, vírgula, p e o valor do p. Se estivéssemos interessados em falar da variável preditora ou explicativa de uma regressão logística, nós faríamos da seguinte forma: o apoio social foi capaz de predizer significativamente a aderência ao tratamento. Colocaríamos o beta igual, vírgula, o Q² de Wald ou teste Z, os graus de liberdade igual a estatística do teste, vírgula, p igual o valor do p.
Eu também posso estar interessado em reportar o odds ratio no caso das regressões logísticas. Para isso, eu poderia fazer de duas formas. Vamos ver esse primeiro exemplo. A estimativa do odds ratio indicou que o apoio social maximizou a chance de aderência ao tratamento em cerca de 35%. Eu então abriria chaves, escreveria SB igual o valor do odds ratio, vírgula, intervalo de confiança 95%, abro parênteses, coloco o limite inferior do intervalo de confiança, vírgula, o limite superior do intervalo de confiança, fecho parênteses, fecho chaves. Eventualmente, talvez eu estivesse interessado em reportar ao mesmo tempo o nosso beta e o odds ratio. Eu faria então da seguinte forma. O apoio social foi capaz de predizer significativamente a variável critério, aumentando em cerca de 35% a chance de aderência ao tratamento. Eu teria então o beta, coloco aqui então o valor do beta, vírgula, o Q quadrado de Wald ou teste Z, os graus de liberdade, igual a estatística desse teste, vírgula, o P, o valor do P, vírgula, OR para indicar odds ratio, igual o valor do odds ratio, abro chaves, escrevo IC, 95%, igual, coloco aqui então o nosso limite inferior do intervalo de confiança, o tio para indicar o intervalo, coloco depois o limite superior do intervalo de confiança, fecho chaves, fecho parênteses. Neste caso, então, eu teria ao mesmo tempo o nosso odds ratio e também o nosso beta da regressão logística. Temos aqui alguns exemplos de tabelas de regressão onde você pode pegar as informações que nós estamos falando por aqui. Vamos começar nessa figura 1, por exemplo, de regressão linear. Aqui teremos então sobre o modelo de forma geral, o nosso R quadrado, o R quadrado ajustado, a estatística do F, o primeiro grau de liberdade, o segundo grau de liberdade e a estatística, o valor do P. Para os coeficientes beta, nós teríamos então as variáveis preditoras, os betas não padronizados, o erro padrão desses betas, as estatísticas do T, o p-valor para cada uma dessas variáveis e o nosso beta padronizado. Já no caso da regressão logística, veja o seguinte, nós teríamos aqui então, para um modelo de forma geral, cada um dos nossos pseudos R quadrado, e aí você vai reportar de acordo com aquele que você selecionou. Temos depois então, aqui o nosso Q quadrado de Wald, eventualmente pode ter alguns softwares que colocam o Z, enfim, altera aí um pouquinho, você tem que se ajustar. DF é a mesma coisa que o nosso grau de liberdade, e P é a mesma coisa do que o nosso valor de significância, o nosso valor de alfa. Em relação aos coeficientes da nossa regressão logística, nós teríamos aqui então a tabela com os preditores, o beta não padronizado, o erro padrão desses betas, aqui no caso temos o teste Z em vez do teste Q quadrado de Wald, então seria o Z, o p-valor para cada uma dessas variáveis, o odds ratio de cada uma delas e o intervalo de confiança inferior e superior. Por último, eu gostaria de conversar com vocês algumas notas a respeito das regressões. Na seção de resultados, você sempre tem que apresentar o coeficiente angular ou beta, que diz o tamanho do efeito junto com o teste T e o nível de significância. Dito de uma outra forma, eu não posso simplesmente colocar ali o valor do beta. É sempre desejável que eu coloque ali junto o nosso teste T, ou no caso da regressão logística, o nosso teste quadrado de Wald ou teste Z, para dar uma significância para aquele preditor, está bem? Para aquele valor de beta. Também é comum você relatar a porcentagem de variância explicada junto com algum teste correspondente, como nós vimos ali, Para a variância explicada, grande parte das vezes é preferível reportar o R quadrado ajustado, no caso das regressões lineares. As regressões logísticas você tem que ponderar para cada um daqueles índices o que melhor se adequa para a sua análise. Tome nota também das diferenças entre a regressão linear, que nós temos então a variável dependente quantitativa discreta ou contínua, e no caso da regressão logística, que a variável dependente é dicotômica. Então tenha certeza de qual delas você está utilizando para reportar apropriadamente. Lembre-se que o odds ratio ele está na regressão logística. Isso já pode ser um grande diferenciador aí para facilitar a sua aproximação inicial. Também há uma variação se você está reportando na língua portuguesa ou língua inglesa, tá bom? No caso da língua inglesa, você tem que substituir a vírgula por ponto e remover o zero antes da vírgula. Então, algo que é em língua portuguesa 0,01, no inglês vai ficar igual a 0,01. Note também algumas diferenças que são utilizadas em alguns locais.
Alguns periódicos, alguns grupos científicos tendem a denotar o B no nosso alfabeto regular como o não padronizado. E o beta, já dessa forma diferenciada aqui, né, como o indicador padronizado. E se você tiver que preferir reportar apenas um deles, sempre priorize o valor padronizado, pois tem maior significância, tem maior interpretabilidade a métrica da sua variável ali mensurada. E como eu disse já nessa apresentação, no caso da regressão logística, pode ter alguma diferença ali em função do software, alguns utilizarem o quadrado de Walde ou o teste Z, mas eles são razoavelmente semelhantes para avaliar a significância dos preditores. Então, tenha sempre atenção a qual teste está sendo utilizado para que você reporte de uma forma mais adequada. De modo geral, era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre as regressões. Eu dou alguns créditos aqui, então, para materiais instrucionais. Esse segundo aqui é um artigo, este primeiro aqui é um manual mesmo. Vou deixar aí nos nossos links de descrição para você dar uma olhada. E voltamos, então, depois com outro conteúdo, outras explicações que podem ser interessantes aí para a sua escrita científica. Um abraço e até mais!